Graças a Deus, povo abençoado. Bendito seja o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o meu Deus, o seu Deus, o Yahvé, o Adonai, o Elohim, o El Shaddai, como você o conhece, o Espírito, o Cristo eterno, né? O Todo-Poderoso, aquele que era, que é, o que voltou em 70, amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e o domínio por todos os séculos pelos séculos, no futuro e o futuro dos séculos sem fim. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? Glória a Deus. O estudo muito bom, bacana. Eu tenho percebido que, infelizmente, né, muitos irmãos, né, da graça não gostam de examinar as escrituras, né? Para eles, chegou a escatologia consumada, Jesus já voltou e está tudo bom, mas não é esse caminho não é esse pensamento não, né? Você, meu irmão, minha irmã da graça, você tem que aprender a tomar gosto pelos estudos, né? A buscar, a examinar as escrituras, independente, né, se nós já estamos no novo céu, nova terra, a escatologia foi consumada, Jesus já voltou, já houve a grande tribulação, mas existe parte das escrituras que você precisa tomar conhecimento para não ser enganado ou enganada. Por exemplo, um dos estudos que que eu estou aqui passando é este aqui, Enoque, né? Atenção aqui, Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso, né? Então, Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso, de sangue, de pulmão, de coração, de neurônios, de mente, massa cefálica, de língua, de dentes, de cabelo, né? Como diz, né, as testemunhas de Jeová, a igreja do sétimo dia, e muitos pastores, eu tenho visto muitos vídeos, né, falando sobre isto, e também muitos pastores da religião evangélica dizendo, sustentando que Enoque e Elias foram sim para o céu de carne, osso, dente, cabelo, língua, unhas, né? E eu mostrei o primeiro vídeo meu sobre este assunto, do professor Leandro Quadros, né, Na Mira da Verdade, aquele programa, Na Mira da Verdade, professor, teólogo, escritor e outras coisas mais, ele dizendo, né, com todas as letras, que não só ele, mas toda a religião adventista sustenta, ensina que Enoque e Elias foram para o céu, sim, para a presença de Deus, para o trono, né? Lá onde está os anjos, onde está o Cristo ressuscitado. Então, eles ensinam que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso. E o pior, ainda estão vivos, né? Aí eu pergunto, se eles estão vivos, eles se alimentam de quê? Eu gostaria que você... Não, mas lá o reino espiritual, se é espiritual, o que é que eles estão fazendo de carne e osso? Se lá é espírito, Deus é espírito, os anjos são espírito, Jesus é o próprio espírito, né? O reino é espiritual, o que é que Elias e Enoque está fazendo de carne e osso nesse reino espiritual? Ok? Bom, então, a partir de agora, né, eu quero que você assista até o final, vai até o final agora, você não pode perder o fim, porque sempre no final de cada vídeo eu já deixo, né, uma mensagenzinha do próximo vídeo, né? Eu já dou a introdução do que nós vamos ver, né, no próximo vídeo. Então vá até o final, né? Me acompanhe até o final, né, para a glória de Deus. Então, desde já, deixa teu like, assim, ó, onde está lá, aperta o like, deixa lá. Não é inscrito, assistiu o primeiro vídeo, o segundo, gostou, está gostando do canal, está gostando dos estudos, mas não é inscrito,
dar uma força, né? Aqui é teu conterrâneo, você de qualquer lugar, né, que é paraibano e mora em qualquer região, né, do Brasil, meu conterrâneo, um forte abraço a todos, amém? Glória a Deus. Então, deixa lá, faça a tua inscrição, né, e me ajuda aí para a glória de Deus. Então, hoje é o seguinte, 6 razões eu vou mostrar para você que é aqui deste canal, para você que é da religião do sétimo dia e para você que é da religião evangélica. O irmão Van, vai mostrar para você 6 razões porque para você, 6 razões para você não crer que Elias e Enoque entraram no céu de carne e osso, de músculo, de sangue, né, de nervo, de coração, de cabelo, de dentes, de unha. 6 razões para você não crer. Não é para crer, é para não crer nesta doutrina errônea, forçosa, enganosa, mentirosa em dizer que Enoque e Elias estão no céu, na presença de Deus, de carne e osso. Então, vamos lá, 6 razões para você não crer. A primeira razão, eu falei aqui, foi sobre o verbo usado em Hebreus 11:5. A primeira razão é essa, certo? O verbo os que Paulo, vamos dizer assim, Paulo, ou autor a carta aos Hebreus, usou, né, para dizer que Elias foi arrebatado. Exemplo, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então, esta é a primeira razão, o verbo usado para arrebatar. Vamos lá. Isso está no vídeo passado, mas eu estou apenas trazendo, né, a sua memória para que você tenha argumentos, né, para responder a os irmãos, as irmãs ou as pessoas que têm dúvidas se Elias e Enoque entraram no céu de carne e osso. Então, a primeira razão é esta aqui, ó, o verbo arrebatar. Vamos ler o versículo. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Olha a palavra arrebatado. De forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Este é o verbo. Este verbo aqui foi tirado do original grego, arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, olha, uma vez arrebatado, 2 vezes arrebatado, 3 vezes arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então vamos ver a primeira razão para você não crer este verbo aqui, ó, o verbo arrebatar. Então Enoque foi arrebatado. Então, o verbo usado em Hebreus 11:5, arrebatar, foi arrebatado, metateseus, que vem da palavra raiz metatiteme. Neste contexto de Hebreus capítulo 11, que fala de Enoque sendo arrebatado, metatiteme, neste contexto aqui, significa transpor. Você vai perceber que este verbo aqui, ele não significa subir, né? Vamos arredondar aqui, subir para cima, né? Ou seja, ir para cima, né? Ser tomado para cima. Pelo contrário, o verbo arrebatar, metatiteme, significa transpor, colocar em outro lugar, transferir de um lugar para outro. Metatiteme, aqui é transferir, ou seja, Enoque foi transferido segundo o verbo. Então, esta é a primeira razão. Enoque foi transferido de um lugar para outro e não subiu
para cima, né? Entenda, né? Ele não subiu, ele não foi para cima, ele não foi tomado para cima, ou seja, para o céu. Ele foi transferido por causa deste verbo aqui, metatitemi, né? Ele foi transferido de um lugar para outro. Aí, como é que eu posso comprovar esse aqui? Vamos trazer Atos. Atos vai dar esse entendimento aqui, ó. Atos, capítulo 7, né? Versículo 15 e 16. 15 e 16. Olha o 15. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais. Agora, olha o metatíteme de transpor, de transferir, ser levado de um lugar para outro. Morreu Jacó, morreu os pais. Agora, olha o que aconteceu. Seus corpos foram trasladados. É o mesmo usado para Enoque. O mesmo verbo metatíteme usado para Enoque foi trasladado. Aqui não diz subiu, ou seja, seus corpos subiram para o céu. Seus corpos foi levado, né, para o céu. Diz isso? Foi para cima? Não. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositado no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. Então, seus corpos foram trasladados do Egito de um lugar para outro. Siquém é o mesmo que foi a mesma ação, é o mesmo verbo usado para Enoque. Se isto aqui não subiu, Enoque também não subiu. Se isto aqui diz que foi de um lugar para outro, Enoque também foi de um lugar para outro. Enoque, Deus o livrou ele da morte naquele momento, tirou ele daquela situação de morte e trasladara ele daquele lugar para outro. Foi isto que aconteceu com Enoque. Por quê? Por causa do verbo trasladar. Ok? Tem outro exemplo? Temos sim. Aqui, ó. Saindo, ou seja, então, aqui, ó, quando você vê que os corpos foram trasladados, que eles estavam mortos, mas o que interessa para a gente aqui é o verbo, trasladar. Então, ele foi movido, levado de um lugar para outro, do Egito para Siquém. Ok? Quando você volta para Hebreus, você vai entender o que aconteceu aqui, ó, 11, versículo 5. Aqui, o mesmo verbo aqui, ó. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado ou trasladado. É o mesmo, metatíteme, no grego, ok? De forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado naquele lugar, porque ele foi tomado, né, levado de um lugar para outro. Aqui, agora podemos ver aqui também, ou seja, ele saiu de um lugar para outro. Atos capítulo 18, aqui, ó. Atos, capítulo 18, versículo de número 7, que diz, ó, então, saindo da sinagoga, Paulo, deixa eu ver, dirigiu-se à casa do Egito, não, vamos aqui, certo? Aqui, ó, é o mesmo que aconteceu, Atos, capítulo 8, Atos, capítulo de número 8, então, essa trasladação, este arrebatamento que houve com Enoque, aqui, ó, Atos 11, certo? Hebreus 11, versículo 5, diz que ele foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Agora, uma observação. Essa palavrinha fé aqui, ó, vai fazer toda a diferença. Esta palavra aqui é que vai dizer que tanto Enoque como Elias morreram. Ok? Nos vídeos mais para frente, é onde eu vou, será a sexta razão para você não crer que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso. E pelo eles não subiram. Eles morreram e não subiram. Porque eles foram para o Hades, esperar a redenção, né, na vinda de Jesus, que isso quando aconteceu no ano 70. Então, pela fé, esta palavra aqui diz que eles morreram. Aguarda aí mais um pouco. Então,
aqui, ó, este aqui, ó, Enoque foi arrebatado. Lembra? Tirado de um lugar para outro. O mesmo que aconteceu em Atos, capítulo 8, versículo 39. Olha o que diz. Quando Estevão, saindo da água, 38, vamos para o 38. Assim deu ordem para que passassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco, no batismo do eunuco, desceram a água e Filipe o batizou. O 39, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, ó, aqui, ó, arrebatou a Filipe. Será que Filipe foi para o céu, para o trono de Deus, foi lá ver, né, a glória de Deus lá? Será que ele foi arrebatado para o céu? Não viu mais. E de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Agora olhe para onde Filipe foi. O mesmo que aconteceu com Enoque, o mesmo que aconteceu com os corpos, né, de Abraão, daquele pessoal de Jacó, lá no Egito. Eles foram transportados de um lugar, levado de um lugar para outro. É a mesma expressão aqui. Agora, olha o 40. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho. Então, ele saiu daquele lugar onde ele tinha acabado de batizar o eunuco, Deus o tomou, o Espírito o tomou e o transportou, o arrebatou daquele lugar para Azoto. Então, este mesmo arrebatamento aqui aconteceu com Enoque, 11:5. Aqui, ó. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, tirado de um lugar para outro. Outra coisa em questão aqui muito importante, aqui, ó. Então, o mesmo que aconteceu com Filipe, logo após o batismo, transportou ou colocou em outro lugar. Ok? Então, Enoque foi transportado de um lugar para outro. Deus tirou daqui e colocou em outro lugar. Agora, para o verbo subir, se Hebreus, a carta aos Hebreus, quisesse dizer que Enoque subiu para o céu, foi para o trono de Deus, saiu da terra, deste mundo físico, e entrou no mundo espiritual, foi, né, a presença de Deus, o autor aos Hebreus não teria colocado aqui, ó, metatítene, mas outro verbo. Que verbo? O mesmo verbo que João usou em Apocalipse. Olha só, aqui é metatíteme, quer dizer, tirado de um lugar para outro. Já no Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Olha aqui o verbo subir, sobe, né? O verbo subir, ou seja, o anjo que estava falando com João disse a ele, sobe. Ou seja, João não saiu daquele lugar para outro aqui na terra. Ele saiu da terra para o reino espiritual, do mundo material para o reino espiritual. Ou seja, dá a entender que João subiu até a presença de Deus. Agora, o que é que faz a diferença entre ser o arrebatamento de Enoque, é metatíteme? Aqui não é metatíteme, porque aqui é o verbo subir, coisas que não foi escrito para Enoque, ok? Então, aqui, o verbo subir aqui, aí o 2, olha o 2, imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, ok? Então, João, ele subiu em Espírito, mas o verbo subir ali, João usou, né, um verbo grego, anabaino, que neste contexto aqui de subir, neste contexto, sobe, aqui, ó, sobe, anabaino, neste contexto, foi usado para aquele que sobe ao céu.
E por que não foi usado o mesmo verbo, subir, anabainô, para Enoque e nem para Elias? Só para João. Outro detalhe, João subiu ao trono de Deus, onde estavam os anjos, né? Os arcanjos, a Cristo ressuscitado, né? João não subiu em carne. Isto, irmão, é isto, né, que você tem que ver para não ser enganado. Essa historinha, repito, né, historinha de carochinha, historinha de fazer gibis, né, historinha de escrever livrinhos, né, em dizer que Enoque e Elias subiram de carne e osso para o céu, é desmentida por isso aqui. Ela não tem apoio nas escrituras por causa desses textos, por causa de Enoque, por causa de Felipe, arrebatado, tirado de um lugar para outro, metatíteme. Já aqui não. Aqui é anabainô, que significa o quê? Que ele subiu. Enoque, o verbo usado para Enoque não é o mesmo que foi usado para João. A outra coisa, Enoque foi arrebatado de carne e osso, de um lugar para outro. João, que estava na ilha de Pátimos, ele subiu não de carne e osso, mas ele subiu em espírito. Aqui, ó, imediatamente me vi ou me achei absolutamente tomado em espírito. Ou seja, me achei em espírito. O que subiu ao trono de Deus, ao reino espiritual, ao mundo de Deus, o mundo espiritual, foi o espírito de João, e não João em carne e osso. Você está entendendo? Deixa glória, deixa o like, né? E dá uma força aí ao canal Metanoia da Graça. Então, meu querido e amado irmão, o verbo subir, né? Aqui, ó, o verbo subir aqui não é o mesmo usado, né? Aqui, ó, sobe, não é o mesmo usado para Enoque. Enoque não subiu, Enoque foi trasladado de um lugar para outro aqui nesta terra, neste planeta chamado Terra. Enoque foi trasladado de carne e osso, assim como Felipe, né? Logo após o batismo do eunuco, foi trasladado, tomado de um lugar para outro. Aí você quiser, você ainda pode vir aqui, ó, Efésios capítulo 4, é o mesmo texto que eu usei lá, né? Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, que ele diz, ó, por isso que foi que declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Subia, né? Olha o verbo aqui, ó, anabainou, subir, para subir, e não trasladado. Poderia ser aqui, ó, por isso, o que foi declarado quando ele, né, foi trasladado? Não, quando ele subiu, né? O 9, ele diz, o que significa ele subiu, senão que também desceu. Subiu, não trasladado, subiu. Agora olha o 10, para onde ele subiu? Aqui, ó. Aquele que desceu é o mesmo que, semelhantemente, subiu muito além de todos os céus, Ele subiu, anabainou, certo? Ele foi para cima, foi para o trono, para a glória. Ele tomou a sua posição de todo-poderoso, de governante, né? Ele assumiu, né, o seu poderio de eterno, de Deus, Cristo Jesus, subiu, ok? Então o verbo aqui não é metatíteme, mas anabainou, usado para João, lá do Apocalipse, e não foi usado para Enoque e nem Elias, ok? Então, a primeira razão para você não crer que Elias e Enoque subiram de carne e osso, primeiro que não foram para o céu, né? Eles morreram, passaram pela morte, né? E que eles não subiram de carne e osso, é o verbo, né, encontrado para Enoque, aqui, ó, Hebreus 11, 5. Enoque não subiu, Enoque foi arrebatado ou trasladado de um lugar para outro. Então, está fechado, ok? Está respondido. Esta foi a primeira razão. Eu vou citarei 6 razões para você não crer
nessa doutrina, neste ensino, neste engano teológico, né, em dizer que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso. A primeira já está respondida. O verbo aqui, certo, é metatiptemi, que significa tirar de um lugar para o outro. Para subir, você vai lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, e diz anabaino, que é subir e não ser levado de um lado para o outro. Quem foi levado de um lado para o outro foi Enoque e não João. João subiu. Beleza? Tranquilidade? Próximo estudo. Presta atenção aqui agora. Próximo estudo. Aqui, ó, a segunda razão. Próximo estudo, eu vou mostrar a segunda razão para você, né, não crer que Enoque e Elias subiram para o céu de carne e osso. Qual é a segunda razão? Você quer saber? É forte, é reveladora, certo? Eu estou batendo de frente com esse sistema, com esta doutrina, né, enganosa, né, em dizer que Enoque e Elias subiram para o céu de carne, sangue, osso, unha, dente, cabelo. Não tem, não. Irmãos, é incrível como os pastores, né, como a religião, ela gosta, né, de manter, né, escravos os seus seguidores. Mas aqui, no canal Metanoia da Graça, nós vamos mostrar tudo, toda doutrina, toda religião que engana, que não tem respaldo, não está nas escrituras, toda invenção teológica, e nós vamos mostrar aqui e dizer aquilo que simplesmente a Bíblia diz. Arrebatado não é subir, é trasladado de um lugar para outro. Quem subiu foi João. Detalhe, João, do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, não subiu de carne, osso e sangue. João subiu em espírito. Deixa teu like aí, deixa aí, ajuda aí, agora estou precisando da tua ajuda. E compartilha bastante esta mensagem e se inscreva no canal Metanoia da Graça. Não assista, não perca os próximos vídeos, ok? A segunda razão, a terceira razão, a quarta razão, a quinta razão e a sexta razão para você não crer nesta doutrina enganosa de que Enoque e Elias subiram ao céu de carne e osso. Paz do Cristo eterno. Sim, apenas lembrando, o nosso estudo agora, sempre às 5 horas da tarde e 45 minutos. Até o próximo estudo, assim Deus querendo.